Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar de microbiologia sanitária e o tema vai ser desinfecção da água. Na verdade, nós não vamos falar só de desinfecção, nós vamos falar um pouco também de remoção de micro-organismos patogênicos na água, mas aqui, começando a gente fala a diferença entre desinfecção e esterilização. Então lembrem-se lá daquela parte da disciplina que nós falamos sobre controle de micro-organismos patogênicos. Então, aqui o conceito, aquele conceito lá está sendo aplicado aqui da diferença entre desinfecção e esterilização, que passa principalmente que a esterilização é uma destruição de todas as formas de vida e a desinfecção é a eliminação de micro-organismos patogênicos, não necessariamente causando a morte desses micro-organismos. Falando bem resumidamente de uma estação de tratamento de água, a gente tem então a água no manancial de abastecimento, de onde a água é captada. Na estação de tratamento, a água passa por esse processo: coagulação, floculação, sedimentação, filtração, desinfecção, fluoretação, correção de pH, isso aqui é opcional, e no fim, a água final, a água tratada. O que é de interesse nosso aqui é a desinfecção, onde é utilizado um agente oxidante, que na maioria dos casos é o cloro. Há outros agentes oxidantes que podem ser utilizados como desinfetantes, mas na maioria dos casos se usa o cloro. Por várias questões, como custo, principalmente, também ele tem eficiência, tem algumas desvantagens, mas é o mais utilizado. Lembrando que no processo de tratamento, a coagulação ele é um processo químico e físico, na floculação é um processo físico, a sedimentação é um processo físico de separação e a filtração também. O tratamento de água, basicamente, tem o objetivo de separar partículas sólidas em suspensão da massa líquida. Então, nessas etapas aqui, a gente tem a separação dessas partículas sólidas até aqui na filtração, elas são retiradas da água, e a desinfecção tem a função de eliminação dos organismos patogênicos. Só um breve histórico da desinfecção. As primeiras aplicações do cloro foi no final do século XIX, início do século XX, e esse gráfico mostra como que o uso da cloração, o uso da desinfecção, reduziu a taxa de mortalidade nos Estados Unidos por febre tifoide. Então, a gente observa aqui que no início do século XX, as mortes rondavam de 20 a 30 por 100 mil habitantes, e por volta aí de meados da década de 1940, essas mortes praticamente foram extintas. Só para mostrar a importância da desinfecção do ponto de vista sanitário. Existem diferentes agentes desinfetantes, como por exemplo agentes físicos, como temperatura, radiação, filtração. Isso aqui vocês veem naquelas aulas lá de controle do crescimento, os diferentes agentes de controle do crescimento, tanto físicos quanto químicos. Claro que quando a gente trata de água, por exemplo, água para consumo humano, a gente tem que evitar alguns tipos de agentes desinfetantes que eles são tóxicos, Então, por exemplo, fenóis, álcoois, esses aqui, para a água para consumo humano, eles não podem ser utilizados, Então, halogênios, aí inclui o cloro, ele é um dos agentes desinfetantes utilizados. No caso de agentes físicos, a gente tem a filtração, que elimina parte dos organismos patogênicos, e a radiação, por exemplo, a radiação ultravioleta, que é uma forma de desinfecção da água. Então, o agente desinfetante, para ser utilizado em uma estação de tratamento de água voltada para o consumo humano, eles devem reduzir em tempo razoável os organismos patogênicos à temperatura ambiente. Se a temperatura influenciar muito no desempenho do desinfetante também, isso é ruim do ponto de vista econômico. Ele não pode ser não tóxico, ou
ou pouco tóxico, né, um minimamente tóxico, e não causar nem cheiro nem odor na água. Deve ter um baixo custo, condições seguras de transporte, manuseio, armazenamento e aplicação. Então, o cloro ele é um dos agentes desinfetantes. Atualmente se utiliza né, o cloro e também seus derivados, como por exemplo o hipoclorito de sódio, para desinfecção. Um dos principais motivos, né, é o baixo custo. A análise dele na água, né, a determinação deve ser rápida e simples. Então, imagine uma estação de tratamento. Tem que monitorar constantemente a quantidade de cloro na água. Então, a análise dele tem que ser rápida para que, se houver algum problema operacional, seja corrigido rapidamente. E deve deixar residuais na água. Residual é o quê? É uma quantidade pequena desse agente desinfetante que permanece na água após a desinfecção para garantir que não haja recontaminação. É o principal agente desinfetante utilizado no tratamento de água, como eu já comentei, é o cloro e seus derivados, o cloro gasoso, o hipoclorito ou de sódio ou hipoclorito de cálcio, o dióxido de cloro, o ozônio e a radiação ultravioleta. Esses três últimos aqui, o uso deles no Brasil ainda é muito baixo. São utilizados principalmente no exterior, esses agentes infetantes, na Europa e Estados Unidos, países com condições econômicas melhores, porque eles são mais caros do que o cloro e derivados. Né, o agente desinfetante, como que ele elimina os micro-organismos? Por oxidação da parede celular, por alteração da permeabilidade da membrana, por inativação de enzimas, danos ao material genético, são as principais formas de ação dos agentes desinfetantes. E alguns fatores da água influenciam na ação dos agentes desinfetantes, como, por exemplo, a turbidez. Turbidez é uma medida da quantidade de partículas presentes na água. Então, a turbidez tem a ver com a presença de partículas em suspensão na água. E essas partículas em suspensão elas podem proteger os organismos patogênicos contra os agentes desinfetantes, causam um efeito chamado de efeito escudo. O aumento da turbidez também ele pode estar associado ao aumento de matéria orgânica natural e que pode causar um aumento da produção chama de produtos secundários da desinfecção, que em alguns casos, né, a matéria orgânica reage com a água e pode formar substâncias conhecidas como organoclorados, que são algumas delas cancerígenas, então isso tem que ser evitado. E também a presença de matéria orgânica dissolvida na água, isso é comum, né, na água, presença de matéria orgânica dissolvida, isso pode consumir parte do cloro que é utilizado para, né, com o fim de desinfecção. Então o cloro ele é um agente oxidante, vai oxidar essa matéria orgânica dissolvida, e isso vai, né, demandar mais cloro, vai ser necessário um gasto maior de cloro, e também pode levar a um aumento da quantidade de precursores, né, substâncias que podem dar origem aos subprodutos de desinfecção ou produtos secundários da desinfecção. Bom, pessoal, é isso. Bons estudos e se cuidem.